Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa lição preliminar de adolescente, que é a lição de número 11, de 12 de junho de 2022, que tem como título Você está firme? Esta lição aqui de adolescentes que nós iremos estar estudando esta semana. Você está firme? Você está firme? E baseado a nossa leitura bíblica na passagem em Mateus capítulo 7, os versículos do 24 ao 27, que fala ali da parábola do servo, do homem prudente e insensato, ou louco, ou sem juízo, aquele que edificou a casa sobre a rocha e o outro que edificou a casa sobre a areia, baseado nesse texto que nós iremos estudar no dia de hoje. Desde já, eu peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore por mim, ore por nós, para que possamos continuar com esta obra aqui, divulgando a palavra do Senhor. Também não esqueça, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, deixa o seu legal, compartilha também, ativa aí o sininho para quando chegar todos os vídeos, vocês receberem as notificações. Também compartilhe para os adolescentes, para os professores, a fim de que eles também tenham acesso a esta aula preliminar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você está firme? Vamos lá. Fazer aquele giro. Ok. O tópico de número 1 diz assim: 2 homens, 2 casas e 2 destinos, que nós iremos ver hoje. O Senhor Jesus, ali, a partir do capítulo, de número 7, ali de Mateus, o Senhor Jesus ele vem ensinando sobre a importância de se ouvir a sua palavra, de praticá-la, porque não se pode só simplesmente ouvir, mas sim ouvir e praticar. E para explicar bem melhor, para que o entendimento seja mais fácil para aqueles que estavam lhe ouvindo, o Senhor então disse que existia 2 homens, cada um construiu uma casa. Um era prudente e o outro não. Ele construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. O Senhor Jesus, então, ele explica que este homem que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouviu a sua palavra e praticou, ou aquele que ouve e pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato, o homem louco, o homem sem juízo, que ouve a palavra, mas não pratica. Aí vem as fortes chuvas, os rios e os ventos batem naquelas 2 casas. Porém, uma permanece de pé, uma permanece firme, porque estava edificada sobre a rocha. E a outra cai. É grande, terrível, muito feia a sua queda, porque não estava edificada sobre a rocha. Então, nós iremos discorrer sobre esta passagem no dia de hoje. O primeiro tópico, ele diz assim: 2 homens, 2 casas e 2 destinos. Eu vou só puxar um pouquinho, ok? Já para não ficar, vou botar esse ouve aqui mais próximo.
aqui. Ouve. Pronto, está mais próximo. 2 homens. Então, existe aqui o homem de número 1 e aqui o homem de número 2. 2 homens, que é a passagem que o Senhor Jesus ele relata. Cada um construiu uma casa. O homem 1 construiu uma casa e o homem 2 também construiu uma casa. Vou passar aqui para vocês verem. O homem 2 também construiu uma casa. Entretanto, os dois construíram o seu modelo que achou melhor. Aí o Senhor Jesus diz que aqueles que ouvem a minha palavra, então, aqueles aqui, o Senhor Jesus, aquele que ouve palavra. Aquele que ouve a palavra. Então, aqui neste caso, aqui neste caso, os dois ouvem a palavra. Tanto este da casa 1, quanto este da casa 2. Então, os dois ouvem a palavra do Senhor Jesus. Os dois se encontram onde? Na igreja. Os dois ouvem, os dois estão na igreja. O da casa 1 e também o da casa 2, porque eles ouvem lá a palavra do Senhor. Os dois são bem parecidos. Tanto o homem 1 quanto o homem 2 são parecidos. A sua casa é parecida. Tem uma porta, o outro também tem uma porta. Tem uma janela, o outro também tem uma janela. Então, tanto o homem 1 quanto o homem 2 aparentemente são iguais. Não tem como você ver diferença. São iguais. Então, o homem 1, ele está dentro da igreja. O homem 2 também está dentro da igreja. O homem 1 ouve a palavra de Jesus. O homem 2 também ouve a palavra de Jesus. Os dois são semelhantes. Não dá para distinguir diferença entre um e outro. Os dois são semelhantes. Aí o Senhor Jesus continua ensinando. Aqueles que ouvem a minha palavra. E as agora pratica. Aqueles que ouvem e pratica a palavra do Senhor. Agora que o Senhor faz a distinção. Aqueles que ouvem, percebemos que os dois homens ouvem. Agora, aquele que pratica a palavra do Senhor é semelhante ao homem sábio, da casa 1, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem, porque ele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele ouve e pratica a palavra de Deus. Diferente do homem 2. Aí o Senhor Jesus fala que o homem 2, eu vou colocar aqui, sem juízo, eu vou apagar aqui, dá para enxergar. O sem juízo
o homem 2, esse aqui é o sábio. Este homem 2, que é o sem juízo, ele edificou a sua casa sobre a areia. Edificou a sua casa sobre a areia. Aí o Senhor Jesus disse: este que ouve e pratica é semelhante ao homem sábio ou o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí aparece os vendavais, as fortes chuvas, os rios, os ventos, bate nesta casa e ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Já este mesmo vento, as chuvas, os rios, a tempestade, vem sobre a segunda casa e derruba aquela casa, porque ele edificou sobre a areia. E a queda dela não é bonita. É terrível a queda daquela, ou daquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. E este aqui que ouve e pratica, o Senhor Jesus chama ele de sábio. Este é o sábio. Ouve e pratica as minhas palavras. Este é sábio. Este soube construir a sua casa. Já aquele sem juízo ou louco, ele não soube construir a sua casa, pois ele edificou sobre a areia, onde não tem sustentação. Aí nós vamos passar para o tópico de número 2, que diz: a tempestade revelará a diferença. Quando vem agora o quê? Aqui, a tempestade. A tempestade. Quando chegar a tempestade, aquele que soube edificar a sua casa sobre a rocha, ele permanece firme. Mas aquele que edificou a casa sobre a areia, a sua destruição, ela é certa. A sua destruição, ela é certa. Porque ele edificou sobre a casa sobre a areia. Aí, aqui, o nosso irmão, na lição, ele fala sobre a tempestade da vida. Nenhum ser humano é imune a ela, a tempestade da vida. Essa tempestade se revela através das enfermidades, dos fracassos, das crises, dos dramas pessoais, das pandemias, dos temores, morte. Jesus disse: no mundo vocês irão sofrer, no mundo vocês terão tribulações, dificuldades. E a Bíblia reafirma esse entendimento várias vezes, que no mundo iremos passar por dificuldades. Quando vem a tempestade agora, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele permanece na tempestade em pé. E este aqui que edificou a sua casa, aquele que edificou a casa sobre a areia, ele é grande a sua queda. A sua queda. Este está em pé e este cai. Está em queda. Agora, qual a diferença desses dois? Este sábio, ele soube ouvir e soube praticar a palavra do Senhor. Já o sem juízo, soube ouvir, mas ele não soube praticar a palavra do Senhor. Então, nada adianta aquele que é ouvinte e não praticante. Aquele que simplesmente ouve, aquele que simplesmente conhece, aquele que simplesmente entende, mas não pratica a palavra do Senhor, nada vale. É semelhante a esse homem sem juízo. Mas sim, aquele que ouve, aquele que pratica, este sim é semelhante ao homem prudente, ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, mais uma diferença desses dois é que no livro de Lucas, quando ele fala que este homem aqui, quando ele foi construir a sua casa, ele procurou no mais profundo a rocha que estava lá, a fim de que a sua casa fosse edificada sobre a rocha. Então,
Por isso que este homem aqui, ele teve dificuldade. Porque não foi fácil ele cavar a sua casa, ou seu alicerce, o seu radier. Porque a sustentação da sua casa é quem? O radier aqui embaixo. É aonde ele está alicerçado. É o alicerce. Este aqui, o alicerce, que é o mais importante. Então, para se construir um alicerce, tem muita dificuldade. Tem que se cavar um buraco. Tem que se gastar muito. E este muito aqui, que se gasta, ninguém vai enxergar, porque está aqui abaixo da terra, da planície. Esse aqui está abaixo. Ninguém vai ver. Não está visível. As pessoas só irão enxergar a frente da casa, só irão enxergar a construção daqui para cima. Daqui para baixo ninguém conhece. Daqui para baixo ninguém sabe. Mas só quem conhece daqui para baixo é o dono da casa, que teve com muita dificuldade para construir, muito suor derramado, muitos dias de jejum, muitos dias de oração, muitos dias de leitura da palavra, onde as pessoas do lado de fora nunca irão enxergar, a não ser o Senhor nosso Deus. Mas aquele também ali, que construiu a sua casa, a sua aparência também todo mundo vai ver. Mas o diferencial é quando vem a tempestade e este radier aqui, ele não tem sustentabilidade. Porque não teve escavação profunda. Não teve lugar para colocar aquele radier para firmar. A casa não está sobre a areia. Então, qualquer tempestade que vier, bate aqui nessa casa e ela vai embora, porque não tem sustentação. E como é que se cria essa sustentação? Com a grande dificuldade. Aonde? Na leitura da palavra. Como o Senhor disse aqui, ouviu, leitura, a prática da palavra. A prática. Depois da leitura, da prática, oração. Depois da leitura da palavra, da prática, da oração, consagração. Leitura, prática, oração, consagração, devoção. Isto aqui ninguém vai ver. Isto aqui é no seu particular. Isso aqui é entre você e Deus. Essa estrutura montada aqui para a construção da sua casa, só quem vai participar é você e Deus. Porque Deus lhe conhece o que ninguém conhece. O que está ali escondido, que é essa parte de baixo, a parte do alicerce, só é Deus que conhece, que vê que você tem leitura de palavra, vê que você tem prática na palavra, vê que você tem oração, vê que você tem consagração, vê que você tem devoção. Quando vier as tempestades, a pessoa continua de pé. Mas aquele sem juízo que construiu a sua areia tem a sua aparência semelhante ao de cá, mas o seu radier, ele é vazio, não tem estrutura, não tem fundação, aí não tem também aqui, não tem leitura, não tem prática. Ele até ouve, mas não pratica. E se não pratica leitura, não pratica consagração, não pratica também oração, não pratica também devoção. É simplesmente esta aparência da casa construída, mas sem o seu alicerce, sem o seu radier, sem a sua fundação. Por isso que é grande a sua queda. Esta é a diferença. A aparência semelhante, mas a construção do radier, o que vai me deixar de pé, não é o que as pessoas veem na igreja, na rua, não simplesmente, mas o sim, o que está dentro de você, o que você busca,
como você busca, como é a sua prática de devoção ao Senhor, de consagração, de leitura e de oração a Deus. Isso aí só Deus que conhece. O terceiro tópico, ele fala assim: obedecer é melhor do que desmoronar. Este aqui ouve, o de lá também ouve, este pratica, o de lá não pratica. Aí quando o Senhor diz que aqui importante é obedecer, traz aqui, obedecer. Este obedece, este finge que obedece. Este ouve, entende, pratica. Este aqui ouve, entende, mas não pratica. O Senhor Jesus, ele traz aqueles religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus que também existiam ali, eles faziam isso aqui, ouviam, mas não queriam praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Não queria, não aceitava os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, eles eram semelhantes ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E, nesse último tópico, obedecer é melhor do que desmoronar. Obedecer, este aqui desta casa, ele obedece. Este aqui faz a vontade de Deus. Este aqui não faz a vontade de Deus. Este faz a vontade de Deus. Então, o que adianta você estar dentro da igreja, você está ouvindo e não fazer a vontade de Deus? O que adianta aqui estar dentro da igreja, estar ouvindo e não fazer a vontade de Deus? Mas o correto é sim fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É fazer o que o Senhor Jesus Cristo sempre ensinou em suas palavras. Fazer a vontade. E tem aquela passagem de Samuel, a passagem de Samuel, onde diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, as pessoas querem fazer determinados sacrifícios, mas não querem obedecer. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. E o nosso irmão Tiago também ele fala. Tiago, o irmão de Jesus, nos desafia a não ser apenas ouvintes da mensagem, e sim praticantes. Ouvintes da mensagem do Senhor, não. Temos que ser ouvintes e praticantes. E para ser ouvinte e praticante, tem que edificar a sua casa sobre a rocha. Agora, o que acontece de muitas das vezes é que esta construção aqui demora. Essa construção aqui tem mais dificuldade. Essa construção aqui você vai gastar mais. Essa construção aqui é mais fácil. Essa construção aqui ela é mais rápida. Essa construção aqui não gasta muito. Por isso que muitos correm para esse lado, porque esse lado aqui é o que muitos querem. Aqui não tem sacrifício. Aqui não tem obediência. Aqui não tem consagração. Enquanto aqui não, aqui tem. Aqui tem sacrifício que vai começar a cavar os buracos. Enquanto esse aqui já está levantando, esse aqui não, estou cavando buraco. Enquanto esse aqui está aparecendo, este aqui não, ele está crescendo para baixo. Primeiro ele está fazendo a sua fundação, ele está indo para o deserto, ele está ouvindo a palavra, ele está entendendo, ele está compreendendo, conhecendo ao Senhor. E ele está ali guardando a palavra do Senhor no coração, enquanto aquele aparentemente já está com a sua casa construída, esse ainda nem começou, mas esse primeiro começa da fundação. Aí tem uma história do bambu. O bambu, ele cresce 5 anos para baixo. Quando ele cresce ali, aqueles 5 anos,
O seu primeiro ponto, o seu primeiro crescimento do bambu, ele não é para cima. O crescimento do bambu primeiro ele é para baixo. E é por isso que quando se planta um bambu tem que ter paciência. Paciência para que ele venha primeiro crescer para baixo, para depois começar os primeiros brotos para cima. E as pessoas que não têm paciência nunca irão entender, irão desfazer dessa plantação, irão plantar outras coisas que cresçam logo. Mas aquele que tem paciência, e já dizia João Crisóstomo, que um dos grandes pregadores, a paciência é a rainha das virtudes. E quando ela vai crescendo para baixo, vai se fortalecendo, vai adquirindo os nutrientes necessários. E de repente ela começa agora a crescer para cima e vai crescendo para baixo. Crescendo para cima e crescendo para baixo. Crescendo para cima e crescendo para baixo. Quando ela está fortalecida embaixo, quando ela já firmou a sua raiz, ela então começa a crescer mais rápido para cima. Começa a crescer mais rápido para cima, chega até 25 metros de altura e 5 metros ali de profundidade. Nos seus 5 anos crescendo ali, buscando nutrientes embaixo da terra, a fim de que venha se fortalecer. Aí quando os ventos batem, nós podemos ver, quando o pé de bambu, o vento bate, ele vai para um lado, se enverga todo, chega tocando até o chão. Mas quando o vento passa, ele começa a se levantar de novo e fica de pé. As outras árvores rígidas, um pé de manga, um pé de outra coisa é rígida, ele cresce. Mas quando bate o vento forte, ele tora, porque ele é rígido, ele não é maleável. E o bambu, ele tem a sua parte oca por dentro, todo mundo vai dizer é frágil, mas não é não, é humildade. Sua parte oca é porque ele esvazia de si mesmo para se encher de nutrientes, para se fortalecer. O bambu também, ele não cresce sozinho. Pode observar que o bambu sempre está junto de outros, porque ele percebe a necessidade de ajudar uns aos outros, porque o bambu só, quando alguém vê ele sozinho, nem se parece que é um bambu. E esse bambu sozinho, geralmente, ele não gosta de crescer sozinho, mas quando ele cresce junto, quando alguém olha de longe e vê o que é aquilo ali, parece um pé de árvore, mas não é não. São os bambus, todos os pés juntos, formando aquela grande massa, formando os grandes pés de bambu juntos, parecendo uma grande árvore, mas são eles que são juntos porque eles sabem que ele necessita do outro. Certo? Que Deus nos abençoe, que possamos assim crescer como um bambu, que possamos ser como o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Não o tolo, o sem juízo que edificou a sua casa sobre a areia. Ainda que muitos não vejam crescer, mas ele está crescendo. Primeiro, na prática, na dificuldade, na leitura da palavra, na oração, na consagração, na devoção ao Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente, que esta palavra fique no seu coração, que você também possa repassar esta palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, deixe seu like, ativa também o sininho, comenta para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém.